Josi. Obrigado, Josi, obrigado pela apresentação generosa. É um prazer muito grande estar com vocês. Eu fico contente da resposta de algumas famílias a esse nosso anúncio, né, de um workshop para a comunidade brasileira em língua portuguesa e, sobretudo, com foco nesse período tão turbulento e tão importante que é a adolescência, né? Nós que somos pais, eu sou pai hoje de adultos, 21 e 25 anos, mas eu sei muito bem o que é transitar com os filhos, né, pelo vale da adolescência, né? É um vale, às vezes, sombrio, às vezes escuro, no sentido de tatear, buscando espaço, buscando comunicação e buscando funcionalidade dos nossos filhos nessa época. Eu vou dividir a tela com vocês, ato dizendo que é um prazer enorme facilitar esse processo. E no final nós teremos um espaço para perguntas e participação de vocês, mas ao longo da jornada, nos próximos 45 minutos, eu gostaria de sobrevoar um material. Nós não vamos fazer uma leitura literal, mas vamos passear um pouco, falar sobre esse período e naquele momento de perguntas, se você puder desde já anotar as suas dúvidas e questões, nós vamos trabalhar na perspectiva de dirimir as suas dúvidas. Eu não sei se assim está todo mundo vendo bem, só faça assim se está vendo, todo mundo está vendo bem, ótimo, excelente. Muito bem. O cérebro do adolescente é o tópico de hoje à noite. É claro que trabalhar no sentido de explicar o cérebro é um trabalho, primeiro, para especialistas no campo da ciência, né, que conseguem entrar profundamente em todas as nuances próprias do funcionamento cerebral. Mas, sem dúvida, o cérebro do adolescente é um cérebro singular, no sentido de ser um cérebro de mudanças muito radicais, muito rápidas, nesse processo de desenvolvimento, numa transição da infância para a juventude, né, preparando o indivíduo para a vida adulta. Por isso, nós vamos tentar compreender o processo de pensamento dos adolescentes e desenvolvendo e o desenvolvimento de uma comunicação eficaz com eles. Como nós, pais, podemos transitar melhor nesse terreno, compreender melhor, acolher melhor, agir com mais empatia, num processo de aceitação incondicional, que não significa a falta de limites, mas esse acolhimento que ajuda o adolescente e o cérebro do adolescente a se adaptarem melhor a esse processo de transição. Por isso, é importante que se diga desde o início que isso aqui não é um lugar de terapia, nem vocês devem confiar plenamente num workshop somente para transitar, sobretudo no período da adolescência de seus filhos, transitar nesse lugar se é uma situação clínica que precisa de uma intervenção, né? O que nós fazemos aqui é psicoeducação. O que nós fazemos aqui é traduzir o que a ciência tem levantado hoje para a nossa caminhada no dia a dia. Mas se há alguma situação que exige um olhar mais técnico, é importante procurar ajuda especializada, né? E aí, aqui eu represento o PERC, que é uma agência que trabalha nessa área aqui, em Pompano Beach. Então, vocês podem procurar, vocês têm aqui embaixo, vocês têm aqui todas as informações, portanto, fiquem à vontade para essa busca. Muito bem. Quais são os objetivos de nosso tempo de aprendizado hoje à noite? Primeiro, entender como o comportamento dos adolescentes é afetado pelo desenvolvimento do cérebro. Essa caixa de massa cinzenta que nós carregamos é, de fato, o motor, né, que produz o funcionamento do corpo, que de alguma forma modula as nossas emoções, portanto, é uma caixa cinzenta, não é a caixa preta, mas é a caixa cinzenta
que, de fato, faz a vida funcionar. E é importante entender como essa caixa cinzenta, ou de massa cinzenta, funciona em nossos adolescentes. Segundo, aprender a proporcionar experiências que estimulem o desenvolvimento apropriado do cérebro, né? O cérebro possui essa qualidade chamada plasticidade, né? Que é a capacidade de se reinventar, digamos assim. Portanto, as experiências, as pesquisas comprovam, as experiências de vida, positivas ou negativas, influenciam muito o cérebro, principalmente no período da adolescência, em que o cérebro ainda está em plena formação. Por isso, nós pais podemos influenciar o bom desenvolvimento do cérebro de nossos filhos através das boas experiências, experiências de acolhimento, experiências de diversão com eles, experiências de escuta de qualidade, de tempo de qualidade com eles. Terceiro, orientar os pais a se comunicarem de maneira mais efetiva com os seus filhos. Comunicação, portanto, é crucial nesse período, não é? E muitas vezes, em função do comportamento dos adolescentes, os pais também se fecham, se recolhem, e os filhos acabam entrando numa bolha de doença mental ou em situações relacionais, sociais, ameaçadoras. Por isso é que esses três objetivos vão ser trabalhados hoje à noite. Bom, educar um adolescente, sem dúvida, é um grande desafio, não é? Todos nós que estamos aqui já fomos adolescentes, e nós sabemos que nós não atravessamos o nosso período da adolescência de maneira suave, né? Nós enfrentamos as nossas próprias turbulências, nós enfrentamos as nossas diferenças com os nossos pais, nós enfrentamos a nossa própria falta de autoentendimento, a autocompreensão, né? O processo de mudanças é tão brusco e, às vezes, tão tempestuoso que o próprio adolescente se percebe absolutamente confuso. É nesse período também que ocorre uma tentativa de individuação. O que é isso? A tentativa do indivíduo se tornar indivíduo, se descolar das figuras parentais, sobretudo do controle excessivo dos pais. Então, essa rebeldia própria da adolescência é uma tentativa de sobrevivência emocional. Por isso, nós pais precisamos aprender a gerenciar a autonomia responsável de nossos adolescentes, porque a libertinagem, por um lado, ou seja, a liberdade plena, por um lado, e eu não estou falando aqui de libertinagem no sentido moral, mas no sentido de falta de amarras e de limites. Esse extremo é perigoso, mas o outro extremo é também perigoso. O extremo do cerceamento, o extremo do envelopamento da autonomia do adolescente. Em algum momento ele vai gritar, porque ele percebe que seu território está sendo invadido de maneira exagerada. E a tentativa até inconsciente é de busca da recuperação de seu território de gente, de indivíduo. É isso que nós chamamos de individuação. Na maioria dos casos, o jovem não escolheu tornar-se difícil nessa idade. É um ponto muito importante para você que é pai ou mãe entender. A dificuldade de lidar com seu filho, com sua filha adolescente, não é uma dificuldade que tem necessariamente a ver com integridade ou caráter. É com a dificuldade, normalmente, que o próprio adolescente enfrenta, repito, no entendimento de si mesmo, no entendimento de seus pares, na relação com a gangue não no sentido delinquente, mas no sentido de grupo, não é? A identificação com o grupo para se sentir pertencendo, e se esse grupo não é um grupo de atitudes positivas, o adolescente corre o risco de se perder. Por isso, a presença de qualidade dos pais é fundamental nesse período. É importante que você entenda o funcionamento do cérebro deles, pelo menos minimamente.
né? O cérebro do seu filho, da sua filha adolescente, não funciona como o seu cérebro. E nem funciona como o cérebro de uma criança. É um elefante totalmente diferente. É o que nós vamos ver um pouco mais na sequência. A adolescência pode ser definida como, primeiro, a fase de transição de crescimento e desenvolvimento entre a infância e a idade adulta. É como se a infância e a idade adulta fossem as duas bandas do pão e a adolescência a salsicha do cachorro quente. Então, é uma fase extremamente difícil, porque o adolescente, nesse período, como eu falei há pouco, está lutando para ser pessoa, para ter sua escrita, sua assinatura no mundo. É por isso que muitas vezes o adolescente é tido como rebelde. E se ele não consegue algum tipo de expressão de ser pessoa no mundo, ele pode sim derivar para comportamentos delinquidos, comportamentos de rebeldia, até para chamar a atenção pelo lado negativo da vida, né? Nós vamos ver um pouco mais adiante que há duas situações em que os pais podem perder, no sentido emocional e também relacional, os seus filhos adolescentes. Então, aguentem um pouco mais que eu vou chegar nesse ponto. Segundo, a transição do status de criança, que requer acompanhamento de um adulto, requer uma supervisão mais definida e mais próxima do adulto. Na fase da adolescência, isso precisa ser reavaliado. O adolescente nem exige, do ponto de vista do desenvolvimento, nem aceita um monitoramento excessivo, né? Exatamente porque ele está buscando criar esse território de responsabilidade, né? E o que é responsabilidade? Responsabilidade é a capacidade de responder às demandas da vida de maneira positiva. Então, uma autonomia própria ao estágio de desenvolvimento do adolescente é muito importante. E muitas vezes nós, pais, não sabemos qual é exatamente o nosso limite de supervisão. Uma supervisão exagerada pode machucar, pode cercear e pode aleijar o desenvolvimento da autonomia de nossos filhos, né? Gerando o quê? Gerando adultos que não sabem transitar na vida, não sabem voar com as asas próprias, ou adultos que guardam a rebeldia da adolescência, ou seja, que passam a lutar por inserção no mundo já não mais no ambiente dos pais, mas no ambiente do trabalho, no trânsito, na vizinhança, e se tornam pessoas, às vezes, arrogantes ou agressivas, por outro lado. Enfim, a adolescência é uma fase importantíssima do desenvolvimento, já falamos sobre isso. E também há muitas mudanças físicas durante este período. Eu acho que aqui é absolutamente elementar, qualquer um de nós sabe disso, né? De repente a criança vai mudando, e é de repente mesmo, né? O sistema endócrino vai produzindo uma série de hormônios e toda aquela bioquímica vai alterando, inclusive, o corpo, a voz, muda tudo. Inclusive o funcionamento cerebral, inclusive o fluxo emocional, certo? Muito bem. Muitos adolescentes atravessam esta fase com poucas dificuldades. Sem dúvida. Eu já encontrei muitos adultos que disseram, não, eu não tive esse tipo de problema, eu não tive esse tipo de conflito. A minha adolescência foi tranquila. Eu até acredito nisso, mas é importante pensar o quanto esse adolescente teve de suprimir, no sentido de sua voz, de sua opinião, né? Do fato de ser gente, de se colocar como gente na situação, né? Porque até para
para não criar nenhuma situação de ferida maior, o adolescente pode simplesmente suprimir esse arroubo de se tornar indivíduo e acabar embarcando, né, no cordão umbilical que ainda o liga aos pais, né? O que ocorre? Aumento dos conflitos com os pais, aumento do estresse dos pais, até porque a maioria de nós não sabe lidar com esse período de mudanças, né? Esse período turbulento de transição, né? Na adolescência, né? Dos filhos. Ocorrem alterações de humor mais frequentes e aumento de pensamentos e sentimentos negativos. Uma coisa importante para deixar claro desde já é que o cérebro do adolescente não tem o funcionamento pleno do córtex pré-frontal, que é uma espécie de CEO do cérebro, que regula o lado animal, emocional do cérebro. Ou seja, o cérebro do adolescente é muito mais límbico, no sentido de que é o sistema límbico que normalmente está no comando. Por isso a importância de uma presença supervisora dos pais que seja também acolhedora, nem impositiva, nem libertina, no sentido de frouxidão. Então, encontrar o equilíbrio aí é de importância crucial. Maior interesse romântico e sexual, né, até do ponto de vista orgânico, né, os humores e os hormônios pedem isso. Então, o maior interesse pela figura do outro, né, no sentido romântico, né? Há um aumento na ocorrência de comportamento de risco, imprudência e desejo de viver novas experiências e sensações, exatamente porque o CEO do cérebro, que é o córtex pré-frontal, ainda está em processo de desenvolvimento e ainda não assumiu plenamente o trono de comando do cérebro. Então, o cérebro do adolescente é um cérebro límbico, ou seja, é muito mais passional e muito mais pulsional, não é? De pulsão, de instinto, de arroubo mesmo. Daí, o adolescente ser mais propenso a buscar sensações e situações que produzem o que nós chamamos de adrenalina, né? Aqueles comportamentos de risco, né? Aqueles comportamentos mais imprudentes. E, sem dúvida, acidentes podem ocorrer aqui, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista moral. Por isso, é muito importante a fazer, como eu já disse, uma supervisão equilibrada e saudável. Muito bem. Bom, o cérebro do adolescente, propriamente dito, nós já adiantamos algumas coisas. A adolescência é um período de crescimento e desenvolvimento significativos para o cérebro de um adolescente. É nesse período que o corpo caloso, que é aquele feixe de neurônios, de fibras neuronais que une o hemisfério esquerdo com o hemisfério direito. A formação se torna mais rápida, ou seja, o adensamento da atividade neuronal nesse ponto vai marcar exatamente o começo de uma comunicação mais efetiva entre os dois hemisférios, entendeu? Então, o processo é um pouco turbulento, porque as coisas estão sendo moldadas e se ajustando. Por isso, muitas vezes, essa confusão, essa falta de estabilidade, essa falta de consistência, essa falta de linearidade, né? Duas mudanças principais. Conexões não utilizadas na área do pensamento e processamento do cérebro do seu filho são suprimidas. O cérebro tem trilhões e trilhões de conexões neuronais. É o computador mais perfeito que alguém poderia produzir, que nunca, na verdade, foi produzido. O cérebro
tem entre 86 e 100 bilhões de neurônios, entendeu? O globo, né, a Terra tem 7 bilhões e alguma coisa, e vocês imaginam, né, essa massa cinzenta que eu e você carregamos na cabeça tem cerca de 86 a 100 bilhões de indivíduos se comunicando o tempo inteiro, entende? O tempo inteiro, através das sinapses, através desses corredores de feixes neuronais, enfim, é uma usina maravilhosa, entende? E o tempo todo em atividade, mesmo quando nós dormimos, certo? E por isso, nessa fase da adolescência, né, algumas conexões não são utilizadas, né, e por isso elas são suprimidas. É uma maneira do cérebro se organizar e funcionar melhor. E outras conexões são consolidadas. É nesse ponto que você e eu, enquanto pais, precisamos entender que as experiências do adolescente, dos nossos filhos adolescentes, são experiências suscetíveis de modulação desse ajuste, né? Desse ajuste das conexões do cérebro. Por isso, as experiências positivas moldam positivamente o cérebro. As experiências traumáticas negativas moldam negativamente esse processo de construção sináptica, de construção de modulações neuronais. Então, quanto mais experiências positivas os nossos filhos experimentarem, melhor se tornará o funcionamento do seu cérebro. O contrário também é verdadeiro, né? Alguns adultos de hoje têm o seu funcionamento cerebral e mental comprometidos exatamente pelo excesso de experiências traumáticas, sobretudo na adolescência. É claro que tem um pano de fundo da infância muito importante, mas no período da adolescência, sobretudo na perspectiva do funcionamento cerebral, experiências negativas acumuladas produzem adultos comprometidos. A boa notícia é que isso não é destino. Mesmo na idade adulta, e na meia-idade, e até depois disso, o cérebro tem o que nós chamamos de plasticidade, que é a capacidade de reinvenção. Entendeu? Novas experiências vão gerando novos feixes de funcionamento neuronal, novos registros, novos aprendizados, e é sempre possível fazer reversão possível ou a reversão possível de situações negativamente instaladas. Muito bem. O processo de supressão começa na parte de trás do cérebro. O córtex pré-frontal, que fica logo atrás da testa aqui, né, é o CEO do cérebro, né, o executivo do cérebro, é remodelado por último. Esse é um detalhe importante, porque enquanto o córtex pré-frontal está sendo remodelado, o sistema límbico já está ali a pleno vapor no adolescente. Então, é por isso que o adolescente é muito mais passional e pulsional, né? É por isso que o adolescente é muito mais inclinado a situações de risco, né? Ao vício, às sensações imediatas, né? Porque essa parte do cérebro ainda não está no comando, de fato, do sistema. Por isso é importante entender seu filho, sua filha, e não tentar acusá-lo de delinquência ou de falta de integridade, ou, enfim, aqueles rótulos que muitas vezes
nós colocamos em nossos filhos que, na verdade, nós recebemos de nossos pais e de outras figuras importantes em nossa vida. Não é? E eu abro um parênteses aqui para dizer que nós hoje, eu e você sabemos disso, né? Nós repetimos com os nossos filhos muitas coisas negativas que nós recebemos dos nossos pais, né? Coisas que nos marcaram negativamente, nós acabamos repetindo com os nossos filhos. É por isso que, às vezes, nós perpetuamos, né, intergeracionalmente, ou seja, para as gerações seguintes, modelos inadequados e doentes de comportamento e de funcionamento emocional. Muito bem, fechando parênteses. O córtex pré-frontal, o CEO do cérebro, é remodelado por último e está relacionado à parte do cérebro de tomada de decisão. Por isso, o adolescente tinha dificuldade de tomar decisões e decisões que sejam baseadas em estabilidade de pensamento, em lógica, em racionalidade, certo? Embora esse processo de supressão esteja incompleto, o cérebro ainda não está funcionando com a eficiência apropriada. As pesquisas mostram que o desenvolvimento do cérebro, que se torna mais ou menos consolidado aos 21 anos de idade, na verdade, até os 30 anos de idade, ainda existe algum nível de formação. Então, vocês vejam a importância disso. Por exemplo, quando o adolescente abusa do álcool, ele ou ela tem certamente um comprometimento do desenvolvimento, da construção desse sistema, de fato, instalado, né? Aí vocês percebem como o adolescente, por conta do funcionamento cerebral, ser inclinado a situações de risco, e normalmente isso envolve o vício, né? Como o vício, portanto, vai comprometer o bom funcionamento do cérebro. Então, tanto é que, com base na ciência, a legislação proíbe a venda de álcool para menores de 21 anos de idade. Não só a venda, mas o consumo, né? Porque, sem dúvida, é certo que haverá um comprometimento do bom funcionamento do cérebro. Certo? Muito bem. Como o córtex pré-frontal ainda está em desenvolvimento, os adolescentes, mais do que os adultos, podem utilizar outra área do cérebro. Eu já toquei nesse ponto, né? A chamada amígdala. O que é a amígdala do cérebro? Né? No cérebro, a amígdala é do tamanho de uma ervilha. A amígdala no cérebro funciona como o sistema de alarme num prédio. Quando há fumaça, por exemplo, automaticamente o alarme é disparado. A amígdala está implicada, por exemplo, nos transtornos de ansiedade, de maneira muito direta, porque é a amígdala que anuncia perigo, que denuncia ameaça. Ameaça fato ou ameaça ficção, ou seja, ameaça real ou ameaça imaginada, fantasiada. Para a amígdala não tem diferença. Quando ela percebe que há ameaça, né, ela é acionada. E ao acionar o cérebro se prepara para reagir. Certo? Então, no adolescente, as decisões são tomadas muito mais por essa região onde está a amígdala, que é o sistema límbico, do que com o córtex pré-frontal. É por isso que quase sempre as decisões de um adolescente são decisões que precisam ser monitoradas, não cerceadas,
mas monitoradas de maneira calma, serena, acolhedora, firme, mas sem imposição indevida. Porque tudo que um adolescente precisa é de pais que sejam firmes, mas que deixem perceber o seu amor, não o amor cerceador, o amor exagerado, o amor neurotizado, mas o amor que é firme, que coloca os limites, mas ao mesmo tempo se faz perceber acolhedor. Se o adolescente percebe os pais assim, ele continua querendo ser indivíduo e fazer valer a sua voz, mas ele vai diminuir muito o caráter de rebeldia, entre aspas, que é próprio dessa fase, quando ele encontra resistência exagerada ao seu processo de ser gente. Muito bem. Resumindo, há uma remodelação cerebral que acontece de forma intensa durante a adolescência. Já falamos sobre isso, estamos apenas sobrevoando em resumo. Supressão e organização, né? Daí esse processo, muitas vezes turbulento, porque o cérebro está em constante incomodação, no sentido de sair do lugar cômodo para se inventar, né, e se organizar. O córtex pré-frontal é remodelado por último, né, e por ser o CEO do cérebro, ele não sendo o executivo, né, dá lugar para que o adolescente tenha decisões intempestivas, passionais, de risco, enfim, e ameaçadoras para as relações, sobretudo dentro de casa e as relações nos grupos de iguais, né? Enquanto isso, os adolescentes dependem de outra parte do cérebro, a chamada amígdala, que é não só a amígdala, mas o sistema límbico inteiro, que é onde estão centradas as emoções. Muito bem. Bom, deixe-me sobrevoar essa parte aqui, porque, de alguma forma, nós já descemos a esse lugar, né? O córtex pré-frontal não está pronto para assumir as funções de CEO, a gente já viu, as emoções prevalecem, a gente já viu, portanto, eles buscam riscos que proporcionem prazer, excitação, isso é próprio do adolescente, né? O adolescente precisa dessa adrenalina. O grande desafio é encontrar o equilíbrio. E o nosso papel como pais é muito importante, e muito importante para que eles encontrem esse equilíbrio, né? Nem liberdade demais, nem autonomia de menos. E esse lugar de equilíbrio é o lugar que muitas vezes nós não encontramos. E é nesse ponto que muitas vezes nós perdemos, do ponto de vista emocional, os nossos filhos. Muito bem. Seu relacionamento com seu filho, agora é a parte mais prática, né? Seu relacionamento com seu filho pode mudar durante a adolescência, mas eles precisam do seu apoio constante, né? Você já tem visto isso, você já tem experimentado isso, né? A mudança de comportamento e o desafio que é para você enquanto pai, enquanto mãe. Então lembre-se, primeiro, o seu filho está passando por mudanças físicas e emocionais. O tsunami dentro dele é real. E muitas vezes você não entende isso, não é? As mudanças hormonais no adulto podem, de alguma forma, mimetizar, ou seja, tornar semelhante a luta do adulto com mudanças hormonais para o adolescente, né? Há uma semelhança no sentido do funcionamento confuso, né, do cérebro, das emoções, né? Segundo, eles nem sempre sabem identificar a que lugar pertencem. É outro ponto importante.
O adolescente está em busca de identidade, né? O que é identidade? Identidade sugere idêntico, igual. Então, o adolescente é diferente de tudo e de todos. Ele nem é criança mais e nem é adulto. Ele está preparado para viver uma atividade sexual intensa do ponto de vista orgânico, mas a sociedade e o bom senso dizem que ainda é precoce. Então, ele tem que represar todo aquele conteúdo hormonal que borbulha, né? Muda a voz, uma hora ele pensa uma coisa, outra hora pensa outra coisa. Ele está em busca de acolhimento social, e aí ele quer pertencer a um grupo, não é? E às vezes não encontra dentro de casa esse lugar, esse colo, né, de sistema, né? E muitas vezes ele vai buscar lá fora essa afirmação de grupo, essa identidade, esse idêntico, esse lugar de identidade, certo? Eles nem sempre sabem identificar o lugar a que pertencem, né? Daí eles terem várias experiências e experiências diferentes a fim de conseguir um lugar para si, um lugar para chamar de seu, no sentido emocional, no sentido existencial. A influência dos amigos pode ser uma fonte de estresse. Não só fonte de estresse, pelo contrário, é uma fonte porque todos estão na mesma página, né? A exposição a riscos, a confusão, a busca de identidade. E se o grupo for um grupo que tenha escolhido o lado negativo da vida, no sentido de estilo de vida, é muito difícil o adolescente não ganhar as cores do grupo, em termos de comportamento, né? O estresse nessa fase é muito significativo, né? E há amor dos pais para seus filhos adolescentes e vice-versa, mas muitas vezes nessa fase o amor não é entendido como amor, né? O amor é entendido como invasão de privacidade, e muitas vezes, de fato, ocorre essa invasão, né? Muitas vezes nós, pais adultos, carregamos aquilo que a gente aprendeu, aquela crença de base, né? Você não tem querer, você não sabe o que faz. Então eu tenho que saber por você, eu sei por você. Eu sei o melhor lugar para você, eu sei a melhor profissão para você, eu sei a melhor pessoa para você, eu sei tudo. E você tem que simplesmente baixar a cabeça e seguir a minha voz e o meu voto, né? E isso nem sempre é saudável. Muito bem. A rotina é muito importante para o adolescente. E é importante que se diga, adolescente gosta de família. Eu descobri isso num dos furacões, há uns 10, 12 anos atrás. Nós ficamos, acho que uma semana sem energia elétrica. E depois que passou aquela semana, meses depois, eu, reunido em família, reunido com minha filha me disse, o melhor período da vida dela foi aquela semana sem energia. Aí eu disse, por quê? Porque todos os dias, até por falta de energia, portanto, de televisão, de computador, a família ficava na sala conversando até altas horas, até a hora de dormir. Rindo, contando histórias, jogando joguinhos. Ela disse, foi o melhor período da nossa vida, né?
Adolescente gosta de família. Adolescente quer isso, né? E muitas vezes eles competem com a televisão, competem com o trabalho, competem com tantas outras coisas, com o jogo de futebol, com a igreja, né? E aí, quando nós acordamos, é tarde. Eu gosto muito, e desculpem eu falar assim de situações mais pessoais ou também fora do texto que me foi dado, né, do roteiro que me foi dado, mas eu lia o romance de Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov, e é a história de uma família muito disfuncional. Mas tem um padre na história, Alyosha é um dos filhos, e o filho que escolhe o lado saudável da vida, o lado bom da vida, no sentido moral, no sentido responsável. E Padre Zósima, ele conversando com o Padre Zósima, ele perguntou, Padre Zósima, o que significa aquela parábola que Jesus contou do rico que morreu e foi para o inferno, vou usar a linguagem mais popular, em contraste com o mendigo que morreu e foi para a mesa de Abraão, para o céu, porque na terra o rico negou-lhe dar esmolas. E quando o rico estava naquele lugar de labaredas de fogo, ele pediu ao pai Abraão que mandasse alguém para a terra para avisar aos seus irmãos que mudassem de vida para que não acabassem no mesmo lugar em que ele agora se encontrava. E Abraão disse: não, lá tem Moisés e os profetas. Ou seja, no inferno, aquele homem que fora muito mal na terra, por amor aos seus irmãos, queria que alguém fosse lá avisar aos irmãos dele que mudassem de vida para não acabarem no mesmo lugar que ele. Só que não lhe foi permitido amar. Por isso, Padre Zósima disse, quando lhe perguntaram o que é o inferno, ele disse: inferno é querer amar e não poder mais. E eu penso em quantos pais eu já recebi no consultório querendo resgatar seus filhos do inferno de vida, das drogas, da sarjeta, do inferno emocional. Mas é tarde. Isso, de fato, é um inferno. Querer amar e não poder mais. É claro que isso ocorre também no casamento, isso ocorre na família em geral. Você querer amar, mas porque você negou amor, ou amou de um jeito torto, e perdeu a pessoa, você quer amar e não tem mais chance. Isso é, de fato, um inferno. Então, enquanto é tempo, dê tempo de qualidade aos seus filhos, crianças e adolescentes sobretudo. Eles gostam de família. Eles só não gostam de um tipo de família, um tipo de paternidade, um tipo de maternidade. Eles nos amam, do jeito deles. Eles nos amam. E eles precisam do nosso amor, não reproduzindo as prisões que nós recebemos em nossa própria história de vida, mas dando o acolhimento responsável, os limites certos, a autonomia equilibrada. Crie algumas tradições familiares, né? Andar no parque juntos, a noite do cinema, entendeu? Sair para comer uma pizza juntos, dançar com os filhos, praticar esportes, enfim, cada um sabe como o sistema família funciona melhor. Família precisa de diversão juntos. Família precisa de accomplishment juntos. Família precisa tomar decisões juntos. Família precisa de compartilhar coisas boas e ruins juntos. Às vezes, para poupar nossos filhos adolescentes, nós
não repartimos com eles as nossas lutas, eles ficam alheios. Eles se sentem left out, como se diz na língua inglesa, né? E eles estão buscando um lugar a que pertencer. Eles não querem só uma cama, uma mesa e um teto. Eles querem, sobretudo, presença emocional nossa. Ajude seu filho a encontrar canais criativos e expressivos para demonstrar os sentimentos. Dê escuta. A gente dá pouca escuta e muitas vezes de má qualidade aos nossos adolescentes. Eu sei que nós também temos as nossas próprias queixas e lutas, mas a gente está aqui porque a gente quer melhorar. E eu sei que cada um de nós ama seu filho, sua filha, de um modo muito especial, mas há sempre um jeito de amar melhor. E a gente quer se melhorar. É por isso que eu e você estamos aqui. Discuta as decisões, estimule-os a pesar os prós e os contras de suas ações, sem condenação, mas com firmeza serena. Estabeleça limites claros, seja um modelo positivo, esteja sempre conectado ao seu filho. Incentive a empatia, a capacidade de sentir com o outro. Não é? E é nesse ponto que eu trago o que eu prometi a vocês. Duas coisas que podem estragar muito os nossos filhos. O que a gente diz na língua inglesa, e eu não encontro uma palavra apropriada na língua portuguesa. Spoiling. O filho spoiled. Mimado. Talvez é a palavra mais aproximada que eu encontro. Super protegido. Criar o filho numa bolha. Ensinar ao filho, nem sempre de maneira verbal, ensinar ao filho que o mundo é mau, é ameaçador, que as pessoas são ruins, que tudo pode dar errado. Tentar proteger demais, como se fosse um vaso a ponto de se quebrar. É uma superproteção que acaba gerando o efeito contrário. A segunda situação negativa é exatamente o oposto. É a agressividade. É o movimento de engolir os filhos. Engolir no sentido emocional. Liberdade zero, autonomia zero. É do meu jeito. My way or highway. Entende? Tanto a superproteção, né, quanto o cerceamento pleno, digamos assim. Os dois lados são extremos que abrem feridas profundas, que produzem adultos doentes. Incentive seu filho ou sua filha a pensar sobre as consequências de suas ações. Mais uma vez digo, sem aquele tom professoral, de cima para baixo, mas como pai e como mãe. Não é como o amiguinho da esquina, mas como pai e como mãe, de maneira serena, apropriada e acolhedora. Lembrando-se sempre que você tem o seu córtex pré-frontal desenvolvido, o adolescente ainda não. Então, seja para ele esse córtex pré-frontal substituto, mas com serenidade. Ajuste a sua linguagem ao nível de compreensão do seu filho. Né? Ajude o seu filho, a sua filha, a desenvolver habilidades de tomada de decisão e resolução de problemas. Seja você mesmo um exemplo. Ajude o seu filho a dormir melhor, incentive o seu filho a dormir de 8 a 10 horas por noite. Esse é um desafio grande, eu sei disso. Nossos adolescentes dormem muito pouco, né? E muitas vezes horas a fio, madrugada adentro, jogando videogame e outras coisas de navegação na internet. Por isso, eu vou passar
esse ponto para abrir para perguntas, porque já estourei o nosso tempo e já abusei da sua boa vontade. São 7h54, temos aí uns 10 ou 15 minutos para perguntas e contribuições. Sem dúvida, vocês, em alguns cantos, né, dessa fala e tópico, vocês sabem tanto ou mais do que eu. Josi, com você, o gerenciamento desse momento. Tá certo. Muito obrigada, Josias, pela exposição tão profunda e que trouxe, assim, oportunidade de tantos questionamentos e reflexões. Eu penso foi bem proveitoso mesmo. Muito obrigada. Gostaria de abrir, pessoal, para perguntas. Alguém tem alguma pergunta, alguma situação da sua vida que vocês gostariam de comentar, de questionar o Josias a respeito? Cláudia, Cristina, Cristiane, bem-vindos a todos. Ana Tereza, Sherin. Alguém teria alguma pergunta, sim, ou algum Sim, fato? sim. E posso fazê-la? Com certeza, por favor. Muito obrigada. Primeiramente, muito obrigada pelas suas reflexões, por ter dividido esse tempo com a gente. Eu realmente agradeço, para mim foi de um aprendizado enorme. Que Muito bom, que bom. obrigada Obrigado por pelo esse feedback. compartilhamento. Que bom, obrigado. A minha pergunta é relacionada com videogames e tempo e limite. Eu tenho encontrado muita dificuldade para criar, assim, o limite foi criado, mas o cumprimento desse limite por parte do meu filho está sendo muito difícil, assim, a gente, primeiramente, havia estipulado um limite, assim, a permissão para os jogos no final de semana, isso acabou não dando certo, voltamos para 1 hora diária por dia, e assim, só que essa saída dos jogos está sendo bastante problemática. Você poderia me dar algum caminho de como negociar? Não sei se isso assim, até que ponto existe negociação, até que ponto eu devo dizer, manter a minha sugestão de 1 hora diária. Ok. Bom, você falou a palavra negociação e é em cima da palavra negociação que eu vou dar o meu parecer. Negociação é um processo que envolve duas partes. Sim. Então, não é negociação quando uma parte diz é assim e pronto. E eu não estou dizendo que aconteceu assim, tá? Então, eu acho que é importante chamar o adolescente para essa mesa de negociação e até dar a ele relativa autonomia para que ele diga qual é o tempo para ele razoável. E aí ele pode dizer X, só que ele vai dizer X porque o cérebro dele, o CEO do cérebro dele, que está aqui na testa, córtex pré-frontal, atrás da testa, ainda não é o dono do sistema no sentido executivo do termo. Você é o executivo. Então, ele vai, muito provavelmente, ele vai dar um número X exagerado. E aí você, que é o CEO, vai negociar com ele para descer ao ponto em que você julgar razoável, né? E aí você tenta com o filho ou a filha chegar num ponto de equilíbrio em que ele ou ela se sinta também responsável por esse resultado. Entendo. Entende? Entendo. Quando eu participo da produção de um resultado, eu sou responsável também por aquele resultado. Uhum. Eu não sou apenas obediente ao que me foi imposto.
eu sou parceiro, eu sou sócio daquele acordo, daquela aliança. Não sei se Não, satisfaz. entendi. É, entendi, sim. Não, tá ótimo. Que bom, Cristiane. Cristiane, seu Muito nome, né? obrigada, Cristiane. Muito obrigada. Obrigado a você pela Uma pergunta boa muito apropriada e noite e importante. volte sempre. Obrigado. Todos os meses, se Deus quiser, estarei aqui. Ótimo, maravilha. Só aproveitando um pouco, no próximo mês, o nosso tema vai ser uma continuidade, vai ainda estar focado na adolescência e a gente vai tratar de vícios na adolescência, tá? Então, é bem interessante, assim, que vocês voltem para a gente aprofundar um pouquinho mais nessa fase, como o Josias falou, tão delicada e tão importante, né, da vida de uma pessoa, para que esse adolescente ele faça essa transição da infância para a vida adulta de uma forma saudável, né? Uhum. Como o Josias falou, o cérebro da gente ele tem a plasticidade, mas é muito mais fácil mudar uma coisa enquanto ela ainda está em desenvolvimento do que depois em adulto, quando já tem algo consolidado, um trauma. Por isso a importância que ele falou das experiências positivas para que possa haver esse adulto, a formação desse adulto muito mais saudável, né? Uhum. Então, todos estão convidados, por favor. Assim, a gente quer muito a participação da comunidade brasileira, até porque a gente considera importante, né? Como se fosse uma ferramenta, uma bênção, né? À disposição da comunidade brasileira para que ela faça uso disso. A gente quer formar também um grupo de pais para que esse programa ele seja criado por vocês, para vocês. Então, sugestões de temas, opiniões, sempre muito, muito bem-vindas. Mais alguma pergunta? Na verdade, não é uma pergunta, é um agradecimento. Realmente foi uma noite muito proveitosa e eu queria agradecer a todos. Eu estou no celular, então eu não tenho imagem, mas foi uma noite muito interessante e eu agradeço ao senhor pela apresentação. Muito obrigado pelo feedback, agradeço muito, viu? Obrigado a você pela participação. Mais uma pergunta para a gente encerrar? Eu só quero fazer um agradecimento também. Meu nome é Simone e que palestra maravilhosa. Eu tenho uma adolescente de 13 anos e, Josias, agradeço muito. Você não faz ideia o quanto que você ajudou com toda a sua explicação. Eu tenho certeza que eu estou falando por todas, porque todo mundo que ficou aqui foi tão maravilhoso que a gente nem tem muita pergunta, mas que agradecer por esse tema, pela sua explicação. Eu acho que vai ajudar muito todos nós a sermos melhores pais, mães, pais para os nossos adolescentes. Muito obrigada a quem organizou, acho que é a Mônica, né? Josiane e ao Josias. Olha, eu, da minha parte, agradeço muito. Esse feedback me encoraja e me ajuda a seguir em frente. Obrigado mesmo, Simone. Obrigado a todos vocês pela participação, o carinho. Obrigado, Josi, obrigado pela apresentação generosa. É um prazer muito grande estar com vocês. Eu fico contente da resposta de algumas famílias a esse nosso anúncio, né, de um workshop para a comunidade brasileira em língua portuguesa e, sobretudo, com foco nesse período tão turbulento e tão importante que é a adolescência, né? Nós que somos pais, eu sou pai hoje de adultos, 21 e 25 anos, mas eu sei muito bem o que é transitar com os filhos, né, pelo vale da adolescência, né? É um vale, às vezes, sombrio, às vezes escuro, no sentido de
de tatear, buscando espaço, buscando comunicação e buscando funcionalidade dos nossos filhos nessa época. Eu vou dividir a tela com vocês, ato dizendo que é um prazer enorme facilitar esse processo, e no final nós teremos um espaço para perguntas e participação de vocês, mas ao longo da jornada, nos próximos 45 minutos, eu gostaria de sobrevoar um material. Nós não vamos fazer uma leitura literal, mas vamos passear um pouco, falar sobre esse período, e naquele momento de perguntas, se você puder desde já anotar as suas dúvidas e questões, nós vamos trabalhar na perspectiva de dirimir as suas dúvidas. Eu não sei se assim, está todo mundo vendo bem, só faça assim, se está vendo, todo mundo está vendo bem, ótimo, excelente. Muito bem. O cérebro do adolescente é o tópico de hoje à noite. É claro que trabalhar no sentido de explicar o cérebro é um trabalho, primeiro, para especialistas no campo da ciência, né, que conseguem entrar profundamente em todas as nuances próprias do funcionamento cerebral. Mas, sem dúvida, o cérebro do adolescente é um cérebro singular, no sentido de ser um cérebro de mudanças muito radicais, muito rápidas, nesse processo de desenvolvimento, numa transição da infância para a juventude, né, preparando o indivíduo para a vida adulta. Por isso, nós vamos tentar compreender o processo de pensamento dos adolescentes e desenvolvendo e o desenvolvimento de uma comunicação eficaz com eles. Como nós, pais, podemos transitar melhor nesse terreno, compreender melhor, acolher melhor, agir com mais empatia, num processo de aceitação incondicional, que não significa a falta de limites, mas esse acolhimento que ajuda o adolescente, o cérebro do adolescente, a se adaptarem melhor a esse processo de transição. Por isso, é importante que se diga desde o início que isso aqui não é um lugar de terapia, nem vocês devem confiar plenamente num workshop somente para transitar, sobretudo no período da adolescência de seus filhos, transitar nesse lugar se é uma situação clínica que precisa de uma intervenção, né? O que nós fazemos aqui é psicoeducação. O que nós fazemos aqui é traduzir o que a ciência tem levantado hoje para a nossa caminhada no dia a dia. Mas se há alguma situação que exige um olhar mais técnico, é importante procurar ajuda especializada, né? E aí, aqui eu represento o PERC, que é uma agência que trabalha nessa área aqui em Pompano Beach. Então, vocês podem procurar, vocês têm aqui embaixo, vocês têm aqui todas as informações, portanto, fiquem à vontade para essa busca. Muito bem. Quais são os objetivos de nosso tempo de aprendizado hoje à noite? Primeiro, entender como o comportamento dos adolescentes é afetado pelo desenvolvimento do cérebro. Essa caixa de massa cinzenta que nós carregamos é, de fato, o motor, né, que produz o funcionamento do corpo, que de alguma forma modula as nossas emoções. Portanto, é uma caixa cinzenta, não é a caixa preta, mas é a caixa cinzenta que, de fato, faz a vida funcionar. E é importante entender como essa caixa cinzenta ou de massa cinzenta funciona em nossos adolescentes. Segundo, aprender a proporcionar experiências que estimulem o desenvolvimento apropriado do cérebro, né? O cérebro possui essa qualidade chamada plasticidade, né, que é a capacidade de se reinventar, digamos assim. Portanto, as experiências, as pesquisas comprovam, as experiências de vida, positivas ou negativas, influenciam muito o cérebro, principalmente no período da adolescência, em que o cérebro ainda está em plena formação. Por isso, nós, pais, podemos influenciar
o bom desenvolvimento do cérebro de nossos filhos através das boas experiências, experiências de acolhimento, experiências de diversão com eles, experiências de escuta de qualidade, de tempo de qualidade com eles. Terceiro, orientar os pais a se comunicarem de maneira mais efetiva com os seus filhos. Comunicação, portanto, é crucial nesse período. E muitas vezes, em função do comportamento dos adolescentes, os pais também se fecham, se recolhem, e os filhos acabam entrando numa bolha de doença mental ou em situações relacionais, sociais ameaçadoras. Por isso é que esses 3 objetivos vão ser trabalhados hoje à noite. Bom, educar um adolescente, sem dúvida, é um grande desafio. Não é? Todos nós que estamos aqui já fomos adolescentes, e nós sabemos que nós não atravessamos o nosso período da adolescência de maneira suave, né? Nós enfrentamos as nossas próprias turbulências, nós enfrentamos as nossas diferenças com os nossos pais, nós enfrentamos a nossa própria falta de autoentendimento, a autocompreensão, né? O processo de mudanças é tão brusco e, às vezes, tão tempestuoso que o próprio adolescente se percebe absolutamente confuso. É nesse período também que ocorre uma tentativa de individuação. O que é isso? A tentativa do indivíduo se tornar indivíduo, se descolar das figuras parentais, sobretudo do controle excessivo dos pais. Então, essa rebeldia própria da adolescência é uma tentativa de sobrevivência emocional. Por isso, nós pais precisamos aprender a gerenciar a autonomia responsável de nossos adolescentes, porque a libertinagem, por um lado, ou seja, a liberdade plena, por um lado, e eu não estou falando aqui de libertinagem no sentido moral, mas no sentido de falta de amarras e de limites, esse extremo é perigoso, mas o outro extremo é também perigoso. O extremo do cerceamento, o extremo do envelopamento da autonomia do adolescente. Em algum momento ele vai gritar, porque ele percebe que seu território está sendo invadido de maneira exagerada. E a tentativa até inconsciente é de busca da recuperação de seu território de gente, de indivíduo. É isso que nós chamamos de individuação. Na maioria dos casos, o jovem não escolheu tornar-se difícil nessa idade. É um ponto muito importante para você que é pai ou mãe entender. A dificuldade de lidar com seu filho, com sua filha adolescente, não é uma dificuldade que tem necessariamente a ver com integridade ou caráter. É com a dificuldade, normalmente, que o próprio adolescente enfrenta, repito, no entendimento de si mesmo, no entendimento de seus pares, na relação com a gangue não no sentido delinquente, mas no sentido de grupo, não é? A identificação com o grupo para se sentir pertencendo, e se esse grupo não é um grupo de atitudes positivas, o adolescente corre o risco de se perder. Por isso, a presença de qualidade dos pais é fundamental nesse período. É importante que você entenda o funcionamento do cérebro deles, pelo menos minimamente, né? O cérebro do seu filho, da sua filha adolescente, não funciona como o seu cérebro. E nem funciona como o cérebro de uma criança. É um elefante totalmente diferente. É o que nós vamos ver um pouco mais na sequência. A adolescência pode ser definida como, primeiro, a fase de transição de crescimento e desenvolvimento entre a infância e a idade adulta. É como se a infância e a idade adulta fossem as duas bandas do pão e a adolescência a salsicha do cachorro quente. Então, é uma fase extremamente difícil, porque o adolescente, nesse período, como eu falei há pouco, está lutando para ser pessoa, para ter sua escrita, sua assinatura no mundo.
É por isso que muitas vezes o adolescente é tido como rebelde. E se ele não consegue algum tipo de expressão de ser pessoa no mundo, ele pode sim derivar para comportamentos delinquidos, comportamentos de rebeldia, até para chamar a atenção pelo lado negativo da vida. Né? Nós vamos ver um pouco mais adiante que há duas situações em que os pais podem perder, no sentido emocional e também relacional, os seus filhos adolescentes. Então, aguentem um pouco mais que eu vou chegar nesse ponto. Segundo, a transição do status de criança, que requer acompanhamento de um adulto, requer uma supervisão mais definida e mais próxima do adulto. Na fase da adolescência, isso precisa ser reavaliado. O adolescente nem exige, do ponto de vista do desenvolvimento, nem aceita um monitoramento excessivo, né? Exatamente porque ele está buscando criar esse território de responsabilidade. Né? E o que é responsabilidade? Responsabilidade é a capacidade de responder às demandas da vida de maneira positiva. Então, uma autonomia própria ao estágio de desenvolvimento do adolescente é muito importante. E muitas vezes nós, pais, não sabemos qual é exatamente o nosso limite de supervisão. Uma supervisão exagerada pode machucar, pode cercear e pode aleijar o desenvolvimento da autonomia de nossos filhos. Né? Gerando o quê? Gerando adultos que não sabem transitar na vida, não sabem voar com as asas próprias, ou adultos que guardam a rebeldia da adolescência, ou seja, que passam a lutar por inserção no mundo, já não mais no ambiente dos pais, mas no ambiente do trabalho, no trânsito, na vizinhança, e se tornam pessoas, às vezes, arrogantes ou agressivas, por outro lado. Enfim, a adolescência é uma fase importantíssima do desenvolvimento, já falamos sobre isso. E também há muitas mudanças físicas durante este período. Eu acho que aqui é absolutamente elementar, qualquer um de nós sabe disso, né? De repente a criança vai mudando, e é de repente mesmo, né? O sistema endócrino vai produzindo uma série de hormônios e toda aquela bioquímica vai alterando, inclusive, o corpo, a voz, muda tudo. Inclusive o funcionamento cerebral, inclusive o fluxo emocional, certo? Muito bem. Muitos adolescentes atravessam esta fase com poucas dificuldades. Sem dúvida. Eu já encontrei muitos adultos que disseram, não, eu não tive esse tipo de problema, eu não tive esse tipo de conflito. A minha adolescência foi tranquila. Eu até acredito nisso, mas é importante pensar o quanto esse adolescente teve de suprimir, no sentido de sua voz, de sua opinião, né? Do fato de ser gente, de se colocar como gente na situação. Né? Porque até para não criar nenhuma situação de ferida maior, o adolescente pode simplesmente suprimir esse arroubo de se tornar indivíduo e acabar embarcando, né, no cordão umbilical que ainda o liga aos pais. Né? O que ocorre? Aumento dos conflitos com os pais, aumento do estresse dos pais, até porque a maioria de nós não sabe lidar com esse período de mudanças, né? Esse período turbulento de transição, né? na adolescência, né? Dos filhos. Ocorrem alterações de humor mais frequentes e aumento de pensamentos e sentimentos negativos. Uma coisa importante para
para deixar claro desde já, é que o cérebro do adolescente não tem o funcionamento pleno do córtex pré-frontal, que é uma espécie de CEO do cérebro, que regula o lado animal, emocional do cérebro. Ou seja, o cérebro do adolescente é muito mais límbico, no sentido de que é o sistema límbico que normalmente está no comando. Por isso a importância de uma presença supervisora dos pais que seja também acolhedora, nem impositiva, nem libertina, no sentido de frouxidão. Então, encontrar o equilíbrio aí é de importância crucial. Maior interesse romântico e sexual, né, até do ponto de vista orgânico, né, os humores e os hormônios pedem isso. Então, o maior interesse pela figura do outro, né, no sentido romântico, né? Há um aumento na ocorrência de comportamento de risco, imprudência e desejo de viver novas experiências e sensações, exatamente porque o CEO do cérebro, que é o córtex pré-frontal, ainda está em processo de desenvolvimento e ainda não assumiu plenamente o trono de comando do cérebro. Então, o cérebro do adolescente é um cérebro límbico, ou seja, é muito mais passional e muito mais pulsional, não é? De pulsão, de instinto, de arroubo mesmo. Daí, o adolescente ser mais propenso a buscar sensações e situações que produzem o que nós chamamos de adrenalina, né? Aqueles comportamentos de risco, né? Aqueles comportamentos mais imprudentes. E, sem dúvida, acidentes podem ocorrer aqui, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista moral. Por isso é muito importante fazer, como eu já disse, uma supervisão equilibrada e saudável. Muito bem. Bom, o cérebro do adolescente, propriamente dito, nós já adiantamos algumas coisas. A adolescência é um período de crescimento e desenvolvimento significativos para o cérebro de um adolescente. É nesse período que o corpo caloso, que é aquele feixe de neurônios, de fibras neuronais que une o hemisfério esquerdo com o hemisfério direito. A formação se torna mais rápida, ou seja, o adensamento da atividade neuronal nesse ponto vai marcar exatamente o começo de uma comunicação mais efetiva entre os dois hemisférios, entendeu? Então, o processo é um pouco turbulento, porque as coisas estão sendo moldadas e se ajustando. Por isso, muitas vezes, essa confusão, essa falta de estabilidade, essa falta de consistência, essa falta de linearidade. Né? Duas mudanças principais. Conexões não utilizadas na área do pensamento e processamento do cérebro do seu filho são suprimidas. O cérebro tem trilhões e trilhões de conexões neuronais. É o computador mais perfeito que alguém poderia produzir, que nunca, na verdade, foi produzido. O cérebro tem entre 86 e 100 bilhões de neurônios, entendeu? O globo, né, a Terra tem 7 bilhões e alguma coisa, e vocês imaginam, né, essa massa cinzenta que eu e você carregamos na cabeça tem cerca de 86 a 100 bilhões de indivíduos se comunicando o tempo inteiro, entende? O tempo inteiro, através das sinapses, através desses corredores de feixes neuronais, enfim, é uma usina maravilhosa, entende? E o tempo todo em atividade, mesmo quando nós dormimos, certo?
E por isso, nessa fase da adolescência, né, algumas conexões não são utilizadas, né, e por isso elas são suprimidas. É uma maneira do cérebro se organizar e funcionar melhor. E outras conexões são consolidadas. É nesse ponto que você e eu, enquanto pais, precisamos entender que as experiências do adolescente, dos nossos filhos adolescentes, são experiências suscetíveis de modulação desse ajuste, né? Desse ajuste das conexões do cérebro. Por isso, as experiências positivas moldam positivamente o cérebro. As experiências traumáticas negativas moldam negativamente esse processo de construção sináptica, de construção de modulações neuronais. Então, quanto mais experiências positivas os nossos filhos experimentarem, melhor se tornará o funcionamento do seu cérebro. O contrário também é verdadeiro. Alguns adultos de hoje têm o seu funcionamento cerebral e mental comprometidos exatamente pelo excesso de experiências traumáticas, sobretudo na adolescência. É claro que tem um pano de fundo da infância muito importante, mas no período da adolescência, sobretudo na perspectiva do funcionamento cerebral, experiências negativas acumuladas produzem adultos comprometidos. A boa notícia é que isso não é destino. Mesmo na idade adulta, e na meia-idade, e até depois disso, o cérebro tem o que nós chamamos de plasticidade, que é a capacidade de reinvenção. Entendeu? Novas experiências vão gerando novos feixes de funcionamento neuronal, novos registros, novos aprendizados, e é sempre possível fazer reversão possível ou a reversão possível de situações negativamente instaladas. Muito bem. O processo de supressão começa na parte de trás do cérebro. O córtex pré-frontal, que fica logo atrás da testa aqui, né, é o CEO do cérebro, né, o executivo do cérebro, é remodelado por último. Esse é um detalhe importante, porque enquanto o córtex pré-frontal está sendo remodelado, o sistema límbico já está ali a pleno vapor no adolescente. Então, é por isso que o adolescente é muito mais passional e pulsional, né? É por isso que o adolescente é muito mais inclinado a situações de risco, né? Ao vício, às sensações imediatas, né? Porque essa parte do cérebro ainda não está no comando, de fato, do sistema. Por isso é importante entender seu filho, sua filha, e não tentar acusá-lo de delinquência ou de falta de integridade, ou, enfim, aqueles rótulos que muitas vezes nós colocamos em nossos filhos, que na verdade nós recebemos de nossos pais, de outras figuras importantes em nossa vida, né? E eu abro um parênteses aqui para dizer que nós hoje, eu e você sabemos disso, né? Nós repetimos com os nossos filhos muitas coisas negativas que nós recebemos dos nossos pais, né? Coisas que nos marcaram negativamente, nós acabamos repetindo com os nossos filhos. É por isso que, às vezes, nós perpetuamos, né, intergeracionalmente, ou seja, para as gerações seguintes, modelos inadequados e doentes de comportamento e de funcionamento emocional.
Muito bem. Fechando parênteses. O córtex pré-frontal, o CEO do cérebro, é remodelado por último e está relacionado à parte do cérebro de tomada de decisão. Por isso, o adolescente tinha dificuldade de tomar decisões e decisões que sejam baseadas em estabilidade de pensamento, em lógica, em racionalidade, certo? Embora esse processo de supressão esteja incompleto, o cérebro ainda não está funcionando com a eficiência apropriada. As pesquisas mostram que o desenvolvimento do cérebro, que se torna mais ou menos consolidado aos 21 anos de idade, na verdade, até os 30 anos de idade, ainda existe algum nível de formação. Então, vocês vejam a importância disso. Por exemplo, quando o adolescente abusa do álcool, ele ou ela tem certamente um comprometimento do desenvolvimento, da construção desse sistema de fato instalado, né? Aí vocês percebem como o adolescente, por conta do funcionamento cerebral, ser inclinado a situações de risco, e normalmente isso envolve o vício, né? Como o vício, portanto, vai comprometer o bom funcionamento do cérebro. Então, tanto é que, com base na ciência, a legislação proíbe a venda de álcool para menores de 21 anos de idade. Não só a venda, mas o consumo, né? Porque, sem dúvida, é certo que haverá um comprometimento do bom funcionamento do cérebro. Certo? Muito bem. Como o córtex pré-frontal ainda está em desenvolvimento, os adolescentes, mais do que os adultos, podem utilizar outra área do cérebro. Eu já toquei nesse ponto, né? A chamada amígdala. O que é a amígdala do cérebro? Né? No cérebro, a amígdala é do tamanho de uma ervilha. A amígdala no cérebro funciona como o sistema de alarme num prédio. Quando há fumaça, por exemplo, automaticamente o alarme é disparado. A amígdala está implicada, por exemplo, nos transtornos de ansiedade, de maneira muito direta, porque é a amígdala que anuncia perigo, que denuncia ameaça. Ameaça fato ou ameaça ficção, ou seja, ameaça real ou ameaça imaginada, fantasiada. Para a amígdala não tem diferença. Quando ela percebe que há ameaça, né, ela é acionada. E ao acionar o cérebro se prepara para reagir. Certo? Então, no adolescente, as decisões são tomadas muito mais por essa região onde está a amígdala, que é o sistema límbico, do que com o córtex pré-frontal. É por isso que quase sempre as decisões de um adolescente são decisões que precisam ser monitoradas. Não cerceadas, mas monitoradas de maneira calma, serena, acolhedora, firme, mas sem imposição indevida. Porque tudo que um adolescente precisa é de pais que sejam firmes, mas que deixem perceber o seu amor, não o amor cerceador, o amor exagerado, o amor neurotizado, mas o amor que é firme, que coloca os limites, mas ao mesmo tempo se faz perceber acolhedor. Se o adolescente percebe os pais assim, ele continua querendo ser indivíduo e fazer valer a sua voz.
mas ele vai diminuir muito o caráter de rebeldia, entre aspas, que é próprio dessa fase, quando ele encontra resistência exagerada ao seu processo de ser gente. Muito bem. Resumindo, há uma remodelação cerebral que acontece de forma intensa durante a adolescência. Já falamos sobre isso, estamos apenas sobrevoando em resumo. Supressão e organização, né? Daí esse processo, muitas vezes turbulento, porque o cérebro está em constante incomodação, no sentido de sair do lugar cômodo para se inventar, né, e se organizar. O córtex pré-frontal é remodelado por último, né, e por ser o CEO do cérebro, ele não sendo o executivo, né, dá lugar para que o adolescente tenha decisões intempestivas, passionais, de risco, enfim, e ameaçadoras para as relações, sobretudo dentro de casa e as relações nos grupos de iguais, né? Enquanto isso, os adolescentes dependem de outra parte do cérebro, a chamada amígdala, que é não só a amígdala, mas o sistema límbico inteiro, que é onde estão centradas as emoções. Muito bem. Bom, deixe-me sobrevoar essa parte aqui, porque, de alguma forma, nós já descemos a esse lugar, né? O córtex pré-frontal não está pronto para assumir as funções de CEO, a gente já viu, as emoções prevalecem, a gente já viu, portanto, eles buscam riscos que proporcionem prazer, excitação, isso é próprio do adolescente, né? O adolescente precisa dessa adrenalina. O grande desafio é encontrar o equilíbrio. E o nosso papel como pais é muito importante para que eles encontrem esse equilíbrio, né? Nem liberdade demais, nem autonomia de menos. E esse lugar de equilíbrio é o lugar que muitas vezes nós não encontramos. E é nesse ponto que muitas vezes nós perdemos, do ponto de vista emocional, os nossos filhos. Muito bem. Seu relacionamento com seu filho, agora é a parte mais prática, né? Seu relacionamento com seu filho pode mudar durante a adolescência, mas eles precisam do seu apoio constante, né? Você já tem visto isso, você já tem experimentado isso, né? A mudança de comportamento e o desafio que é para você enquanto pai, enquanto mãe. Então, lembre-se, primeiro, o seu filho está passando por mudanças físicas e emocionais. O tsunami dentro dele é real. E muitas vezes você não entende isso, não é? As mudanças hormonais no adulto podem, de alguma forma, mimetizar, ou seja, tornar semelhante a luta do adulto com mudanças hormonais para o adolescente, né? Há uma semelhança no sentido do funcionamento confuso, né, do cérebro, das emoções, né? Segundo, eles nem sempre sabem identificar a que lugar pertencem. É outro ponto importante. O adolescente está em busca de identidade, né? O que é identidade? Identidade sugere idêntico, igual. Então, o adolescente é diferente de tudo e de todos. Ele nem é criança mais e nem é adulto. Ele está preparado para viver uma atividade sexual intensa, do ponto de vista orgânico, mas a sociedade e o bom senso dizem que ainda é precoce. Então, ele tem que represar todo aquele
conteúdo hormonal que borbulha, né? Muda a voz, uma hora ele pensa uma coisa, outra hora pensa outra coisa, ele está em busca de acolhimento social, e aí ele quer pertencer a um grupo, não é? E às vezes não encontra dentro de casa esse lugar, esse colo, né, de sistema, né? E muitas vezes ele vai buscar lá fora essa afirmação de grupo, essa identidade, esse idêntico, esse lugar de identidade, certo? Eles nem sempre sabem identificar o lugar a que pertencem, né? Daí eles terem várias experiências e experiências diferentes a fim de conseguir um lugar para si, um lugar para chamar de seu, no sentido emocional, no sentido existencial. A influência dos amigos pode ser uma fonte de estresse. Não só fonte de estresse, pelo contrário, é uma fonte porque todos estão na mesma página, né? A exposição a riscos, a confusão, a busca de identidade. E se o grupo for um grupo que tenha escolhido o lado negativo da vida, no sentido de estilo de vida, é muito difícil o adolescente não ganhar as cores do grupo, em termos de comportamento, né? O estresse nessa fase é muito significativo, né? E há amor dos pais para seus filhos adolescentes e vice-versa, mas muitas vezes nessa fase o amor não é entendido como amor, né? O amor é entendido como invasão de privacidade, e muitas vezes, de fato, ocorre essa invasão, né? Muitas vezes nós, pais adultos, carregamos aquilo que a gente aprendeu, aquela crença de base, né? Você não tem querer, você não sabe o que faz. Então eu tenho que saber por você, eu sei por você. Eu sei o melhor lugar para você, eu sei a melhor profissão para você, eu sei a melhor pessoa para você, eu sei tudo. E você tem que simplesmente baixar a cabeça e seguir a minha voz e o meu voto, né? E isso nem sempre é saudável. Muito bem. A rotina é muito importante para o adolescente. E é importante que se diga, adolescente gosta de família. Eu descobri isso num dos furacões, há uns 10, 12 anos atrás. Nós ficamos, acho que uma semana sem energia elétrica. E depois que passou aquela semana, meses depois, eu, reunido em família, reunido com minha filha me disse, o melhor período da vida dela foi aquela semana sem energia. Aí eu disse, por quê? Porque todos os dias, até por falta de energia, portanto, de televisão, de computador, a família ficava na sala conversando até altas horas, até a hora de dormir. Rindo, contando histórias, jogando joguinhos. Ela disse, foi o melhor período da nossa vida. Né? Adolescente gosta de família. Adolescente quer isso. Né? E muitas vezes eles competem com a televisão, competem com o trabalho, competem com tantas outras coisas, com o jogo de futebol, com a igreja. Né? E aí, quando nós acordamos, é tarde. Eu gosto muito, e desculpem eu falar assim de situações mais pessoais ou também fora do texto que me foi dado, né, do roteiro que me foi dado, mas eu lia o romance de Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov,
E é a história de uma família muito disfuncional. Mas tem um padre na história, Alyosha é um dos filhos, e o filho que escolhe o lado saudável da vida, o lado bom da vida, no sentido moral, no sentido responsável. E Padre Zósima, ele conversando com o Padre Zósima, ele perguntou, Padre Zósima, o que significa aquela parábola que Jesus contou do rico que morreu e foi para o inferno, vou usar a linguagem mais popular, em contraste com o mendigo que morreu e foi para a mesa de Abraão, para o céu, porque na terra o rico negou-lhe dar esmolas. E quando o rico estava naquele lugar de labaredas de fogo, ele pediu ao pai Abraão que mandasse alguém para a terra para avisar aos seus irmãos que mudassem de vida para que não acabassem no mesmo lugar em que ele agora se encontrava. E Abraão disse, não, lá tem Moisés e os profetas. Ou seja, no inferno, aquele homem que fora muito mal na terra, por amor aos seus irmãos, queria que alguém fosse lá avisar aos irmãos dele que mudassem de vida para não acabarem no mesmo lugar que ele. Só que não lhe foi permitido amar. Por isso, Padre Zósima disse, quando lhe perguntaram o que é o inferno, ele disse, inferno é querer amar e não poder mais. E eu penso em quantos pais eu já recebi no consultório querendo resgatar seus filhos do inferno de vida, das drogas, da sarjeta, do inferno emocional. Mas é tarde. Isso, de fato, é um inferno. Querer amar e não poder mais. É claro que isso ocorre também no casamento, isso ocorre na família em geral. Você querer amar, mas porque você negou amor, ou amou de um jeito torto, e perdeu a pessoa, você quer amar e não tem mais chance. Isso é, de fato, um inferno. Então, enquanto é tempo, dê tempo de qualidade aos seus filhos, crianças e adolescentes sobretudo. Eles gostam de família. Eles só não gostam de um tipo de família. Um tipo de paternidade, um tipo de maternidade. Eles nos amam. Do jeito deles. Eles nos amam. E eles precisam do nosso amor, não reproduzindo as prisões que nós recebemos em nossa própria história de vida, mas dando o acolhimento responsável, os limites certos, a autonomia equilibrada. Crie algumas tradições familiares, né? Andar no parque juntos, a noite do cinema, entendeu? Sair para comer uma pizza juntos, dançar com os filhos, praticar esportes, enfim, cada um sabe como o sistema família funciona melhor. Família precisa de diversão juntos. Família precisa de accomplishment juntos. Família precisa tomar decisões juntos. Família precisa de compartilhar coisas boas e ruins juntos. Às vezes, para poupar nossos filhos adolescentes, nós não repartimos com eles as nossas lutas. Eles ficam alheios. Eles se sentem left out, como se diz na língua inglesa. Né? E eles estão buscando um lugar a que pertencer. Eles não querem só uma cama, uma mesa e um teto. Eles querem, sobretudo, presença emocional nossa. Ajude seu filho a encontrar canais criativos e expressivos para demonstrar os sentimentos. Dê escuta. A gente dá pouca escuta e muitas vezes de má qualidade aos nossos adolescentes.
Eu sei que nós também temos as nossas próprias queixas e lutas, mas a gente está aqui porque a gente quer melhorar. E eu sei que cada um de nós ama seu filho, sua filha, de um modo muito especial, mas há sempre um jeito de amar melhor. E a gente quer se melhorar. É por isso que eu e você estamos aqui. Discuta as decisões, estimule-os a pesar os prós e os contras de suas ações, sem condenação, mas com firmeza serena. Estabeleça limites claros, seja um modelo positivo, esteja sempre conectado ao seu filho. Incentive a empatia, a capacidade de sentir com o outro. Não é? E é nesse ponto que eu trago o que eu prometi a vocês. Duas coisas que podem estragar muito os nossos filhos. O que a gente diz na língua inglesa, e eu não encontro uma palavra apropriada na língua portuguesa. Spoiling. O filho spoiled. Mimado. Talvez é a palavra mais aproximada que eu encontro. Super protegido. Criar o filho numa bolha. Ensinar ao filho, nem sempre de maneira verbal, ensinar ao filho que o mundo é mau, é ameaçador, que as pessoas são ruins, que tudo pode dar errado. Tentar proteger demais, como se fosse um vaso a ponto de se quebrar. É uma superproteção que acaba gerando o efeito contrário. A segunda situação negativa é exatamente o oposto. É a agressividade. É o movimento de engolir os filhos. Engolir no sentido emocional. Liberdade zero, autonomia zero. É do meu jeito. My way or highway. Entende? Tanto a superproteção, né, quanto o cerceamento pleno, digamos assim. Os dois lados são extremos que abrem feridas profundas, que produzem adultos doentes. Incentive seu filho ou sua filha a pensar sobre as consequências de suas ações. Mais uma vez digo, sem aquele tom professoral de cima para baixo, mas como pai e como mãe. Não é como o amiguinho da esquina, mas como pai e como mãe, de maneira serena, apropriada e acolhedora. Lembrando-se sempre que você tem o seu córtex pré-frontal desenvolvido, o adolescente ainda não. Então, seja para ele esse córtex pré-frontal substituto, mas com serenidade. Ajuste a sua linguagem ao nível de compreensão do seu filho. Né? Ajude o seu filho, a sua filha, a desenvolver habilidades de tomada de decisão e resolução de problemas. Seja você mesmo um exemplo. Ajude o seu filho a dormir melhor, incentive o seu filho a dormir de 8 a 10 horas por noite. Esse é um desafio grande, eu sei disso. Nossos adolescentes dormem muito pouco, né? E muitas vezes horas a fio, madrugada adentro, jogando videogame e outras coisas de navegação na internet. Por isso, eu vou passar esse ponto para abrir para perguntas, porque já estourei o nosso tempo e já abusei da sua boa vontade. São 7h54, temos aí uns 10 ou 15 minutos para perguntas e contribuições. Sem dúvida, vocês, em alguns cantos, né, dessa fala e tópico, vocês sabem tanto ou mais do que eu. Josi, com você, o gerenciamento desse momento. Tá certo. Muito obrigada, Josias, pela exposição tão profunda e que trouxe, assim, oportunidade de tantos questionamentos e reflexões. Eu penso foi bem proveitoso mesmo. Muito obrigada.
Gostaria de abrir, pessoal, para perguntas. Alguém tem alguma pergunta, alguma situação da sua vida que vocês gostariam de comentar, de questionar o Josias a respeito? Cláudia, Cristina, Cristiane, bem-vindos a todos. Ana Tereza, Sherin. Alguém teria alguma pergunta, sim, ou algum fato? Sim. E posso fazê-la? Com certeza, por favor. Muito obrigada. Primeiramente, muito obrigada pelas suas reflexões, por ter dividido esse tempo com a gente. Eu realmente agradeço, para mim foi de um aprendizado enorme. Muito obrigada Obrigado por pelo esse feedback. compartilhamento. Que bom, obrigado. A minha pergunta é relacionada com videogames e tempo e limite. Eu tenho encontrado muita dificuldade para criar, assim, o limite foi criado, mas o cumprimento desse limite por parte do meu filho está sendo muito difícil, assim. A gente primeiramente havia estipulado um limite, assim, a permissão para os jogos no final de semana, isso acabou não dando certo. Voltamos para 1 hora diária por dia. E assim, só que essa saída dos jogos está sendo bastante problemática. Você poderia me dar algum caminho de como negociar? Não sei se isso até que ponto existe negociação, até que ponto eu devo dizer manter a minha sugestão de 1 hora diária. Ok. Bom, você falou a palavra negociação e é em cima da palavra negociação que eu vou dar o meu parecer. Negociação é um processo que envolve duas partes. Sim. Então, não é negociação quando uma parte diz é assim e pronto. E eu não estou dizendo que aconteceu assim, tá? Então, eu acho que é importante chamar o adolescente para essa mesa de negociação e até dar a ele relativa autonomia para que ele diga qual é o tempo para ele razoável. E aí ele pode dizer X, só que ele vai dizer X porque o cérebro dele, o CEO do cérebro dele, que está aqui na testa, córtex pré-frontal, atrás da testa, ainda não é o dono do sistema no sentido executivo do termo. Você é o executivo. Então, ele vai, muito provavelmente, ele vai dar um número X exagerado. E aí você, que é o CEO, vai negociar com ele para descer ao ponto em que você julgar razoável, né? E aí você tenta com o filho ou a filha chegar num ponto de equilíbrio em que ele ou ela se sinta também responsável por esse resultado. Entendo. Entende? Entendo. Quando eu participo da produção de um resultado, eu sou responsável também por aquele resultado. Uhum. Eu não sou apenas obediente ao que me foi imposto. Eu sou parceiro, eu sou sócio daquele acordo, daquela aliança. Uhum. Não sei se não, entendi. Entendi sim. Não, tá ótimo. Que bom, Cristiane. Cristiane, seu Muito nome, né? obrigada, Cristiane. Muito obrigada. Obrigado a você pela pergunta. Uma boa noite e volte sempre. Obrigado. Todos os meses, se Deus quiser, estarei aqui. Ótimo, maravilha. Só aproveitando um pouco, no próximo mês, o nosso tema vai ser uma continuidade, vai ainda estar focado na adolescência e a gente vai tratar de vícios na adolescência, tá? Então, é bem interessante, assim, que
vocês voltem para a gente aprofundar um pouquinho mais nessa fase, como o Josias falou, tão delicada e tão importante, né, da vida de uma pessoa, para que esse adolescente ele faça essa transição da infância para a vida adulta de uma forma saudável, né? Uhum. Como o Josias falou, o cérebro da gente ele tem a plasticidade, mas é muito mais fácil mudar uma coisa enquanto ela ainda está em desenvolvimento do que depois em adulto, quando já tem algo consolidado, um trauma. Por isso a importância que ele falou das experiências positivas para que possa haver esse adulto, a formação desse adulto muito mais saudável, né? Uhum. Então, todos estão convidados, por favor, assim, a gente quer muito a participação da comunidade brasileira, até porque a gente considera importante, né? Como se fosse uma ferramenta, uma bênção, né? À disposição da comunidade brasileira para que ela faça uso disso. A gente quer formar também um grupo de pais para que esse programa ele seja criado por vocês, para vocês. Então, sugestões de temas, opiniões, sempre muito, muito bem-vindas. Mais alguma pergunta? Na verdade, não é uma pergunta, é um agradecimento. Realmente foi uma noite muito proveitosa e eu queria agradecer a todos. Eu estou no celular, então eu não tenho imagem, mas foi uma noite muito interessante e eu agradeço ao senhor pela apresentação. Muito obrigado pelo feedback, agradeço muito, viu? Obrigado a você pela participação. Mais uma pergunta para a gente encerrar? Eu só quero fazer um agradecimento também. Meu nome é Simone e que palestra maravilhosa. Eu tenho uma adolescente de 13 anos e, Josias, agradeço muito. Você não faz ideia o quanto que você ajudou com toda a sua explicação. Eu tenho certeza que eu estou falando por todas, porque todo mundo que ficou aqui foi tão maravilhoso que a gente nem tem muita pergunta, mas que agradecer por esse tema, pela sua explicação. Eu acho que vai ajudar muito todos nós a sermos melhores pais, mães, pais para os nossos adolescentes. Muito obrigada a quem organizou, acho que é a Mônica, né? Josiane e ao Josias. Olha, eu, da minha parte, agradeço muito. Esse feedback me encoraja e me ajuda a seguir em frente. Obrigado mesmo, Simone. Obrigado a todos vocês pela participação, o carinho.